o presidente Bolsonaro, ele falou uma coisa na campanha e está fazendo outra no governo. Por exemplo, essa aproximação que o senhor destacou com os partidos do centro, o Centrão, que hoje é rejeitado, a gente viu pesquisa, que há uma rejeição a essa aproximação. Essa questão das fake news é uma aliada do presidente, foi uma aliada dele para ele ganhar a eleição com o impulsionamento de mensagens, e precisa ser combatido, ou é a liberdade de expressão? Cristiana, no desenrolar do debate, a gente vai conseguindo apontar algumas coisas que precisam ser respondidas, né? Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, no capítulo República do Vazamento, falou em alto e bom som que não queria ser blindado pela Polícia Federal. E também não é uma opção, mas isso ele falou publicamente. E uma outra coisa importante é que o presidente Bolsonaro é o primeiro chefe de Estado do planeta Terra que é blindado pelo ministro da Justiça, que é um especialista em investigações, coordenou a Lava Jato, tem reconhecida a capacidade de prender corruptos e outras coisas, e não conseguiu mostrar um crime sequer do presidente Bolsonaro. Outra coisa que eu queria deixar claro, eu fui eleito pelo estado do Tocantins, senador mais votado nas eleições passadas, apoiando Geraldo Alckmin no primeiro turno. Portanto, não vim numa onda, mas votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, e quem conviveu com ele os 28 anos do Congresso, eu tenho certeza que tanto o ministro Jungmann como o José Eduardo Cardoso sabem. Você não precisa concordar com o Jair Bolsonaro, mas precisa entender que ele é uma pessoa honesta, que ficou 28 anos no Congresso Nacional e assumiu a presidência. Com relação a fake news, é importante também uma outra curiosidade. No processo recente de eleição para presidente, a chapa presidencial que está sob investigação do TSE nesse momento é a chapa do Partido dos Trabalhadores. Então, fake news, como disse o ministro Raul Jungmann, é uma coisa ampla, desconhecida, desregulamentada, e nenhum país do mundo. Estamos vendo uma crise agora nos Estados Unidos, na Europa. O único lugar onde você não vai ter problema com fake news é na China, porque o sistema é absolutamente fechado e lá nem sequer você pode escolher a rede social que vai usar. Então é preciso apurar excessos de todos os partidos, de todas as correntes. Por isso que eu posso dizer, quem no Brasil diz que tem um projeto para combater fake news pronto, esse projeto é a própria fake news. Não há ambiente e plataforma de regulamentação nesse momento. A gente tem que começar com a aprovação da PEC 17 na Câmara dos Deputados, que eu sei que o presidente Rodrigo Maia colocará em votação, que é da proteção de dados do cidadão. E aí por diante, regular injúria, ataque à honra, não só como é na imprensa, mas também nas redes sociais. E com relação ao Centrão, eu queria dizer, Cristiano, que 90% dos parlamentares hoje apontados como Centrão já votam com o governo desde 2019. Então, o Centrão passa por 3 interpretações distintas, desde Roberto Cardoso Alves na Constituinte até o Centrão da base do problema que houve na Justiça, e hoje o Centrão não está perfilado como era antes. A gente não sabe o que vai acontecer. O governo precisa de apoio. Eu vou pedir desculpa para discordar frontalmente do que o senhor está dizendo, porque entre um dos pontos centrais da plataforma do presidente era acabar com a mamata. E ao contrário do que ele prometia, o que ele chamava de mamata, e eu não estou aqui endossando a palavra do presidente naquela época, era não dar cargos para o Centrão. O senhor acha que o presidente deve avançar na distribuição desses cargos que ele chamava lá atrás de mamata, ou o senhor acha que o presidente deve parar com o que está fazendo nesse momento e não distribuir cargos, sobretudo cargos importantes, como no Ministério da Saúde, por exemplo? Natuza, eu só posso discordar com você com a mais absoluta verdade. Você está falando com um líder do governo no Congresso que não tem cargo no governo. E se a gente for comparar o governo do presidente Bolsonaro, que colocou 22 ministros, o menor número de ministros da história, nenhum indicado por partido diretamente, e os cargos que são atribuídos ao Centrão nas últimas 3 semanas, são cargos que, via de regra, já vinham sendo ocupados
por indicados, técnicos indicados com vinculação política a outros 4, 5 governos atrás. Então, essa visão, essa projeção, ela não condiz com a realidade de hoje. O governo do presidente Jair Bolsonaro é o governo menos articulado em termos de troca de cargo da história recente da democracia brasileira. Não precisa nem falar o desastre que é o orçamento de propaganda do governo. Foi absolutamente reduzido. Eu vejo um governo que divide com os estados iniciativas diferentes, como o ministro Paulo Guedes colocou no ano passado, a repartição da seção onerosa para todos os estados de maneira indiscriminada, e vejo um governo negociando com os estados agora, recentemente, um pacote de ajuda de mais de 120 bilhões. Portanto, essa disputa política, essa consolidação de uma base arraigada nos cargos do Congresso Nacional, ela não produziu ainda nenhum tipo de resultado, não tivemos votação para isso, e as votações estão nos mesmos níveis de 2019, aonde o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência. E daí, então, não havia nem a possibilidade de notícia de cargo do Centrão. A gente precisa esclarecer melhor quais dos centrões da história do Congresso Nacional nós estamos falando. Esse que está sendo comentado hoje... A gente está falando do mesmo Centrão, senador, o mesmo Centrão que eu conheço, que o senhor conhece, é o mesmo. Queremos salão, cassação do presidente por troca de cargo, é isso que nós estamos discutindo. Não é a mesma coisa. Não há sequer sessão presencial no Congresso e nem articulação dos blocos. O governo, uma hora é acusado de não ter base nenhuma, outra hora tem base demais. Eu acho que o governo está em curso, temos 1 ano e 5 meses de governo, precisamos aguardar mais um